Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais. Sejam todos bem-vindos para mais uma escola bíblica dominical. Já nos aproximando do finalzinho da lição, estamos já na penúltima lição. A lição de hoje é a lição de número 12, o diaconato. Permaneça conosco até o finalzinho da lição, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse importante assunto. Olá pessoal, eu sou o pastor Jocélio Alves. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Como nós falamos, já estamos chegando no finalzinho da lição. A lição de hoje é a lição de número 12, o diaconato. Antes de nós darmos continuidade a essa lição, se você não é inscrito ainda, eu já te convido, inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você seja sempre avisado pelo YouTube assim que nós postarmos um novo conteúdo. Se você não assistiu ainda às lições anteriores, eu deixo sempre aqui o link na descrição para que os irmãos possam ter acesso às demais lições que agregam muito conhecimento e você vai ter um melhor entendimento a respeito do tema geral da lição. Então não deixe de se inscrever, vamos agora para o conteúdo da lição. Muito bem, meus amados irmãos, chegamos aqui no conteúdo da lição de número 12, o diaconato. Aqui para o nosso textuário nós temos o seguinte: 1 Timóteo 3:13 diz: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Indo aqui para a nossa verdade prática, diz o seguinte: embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo crente. O objetivo geral é mostrar a importância da função do diácono. Temos aqui alguns objetivos específicos. Primeiro, analisar o estilo de vida diaconal de Jesus. Segundo, explicar a instituição do ministério do diácono. E terceiro, discorrer sobre o perfil e a função do diácono. Indo aqui para a nossa leitura bíblica em classe, está registrada em 1 Timóteo 3, versículo 8 a 13. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dada a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também este seja primeiramente provado, depois sirva se for irrepreensível. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. O diácono seja o marido de uma mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. A lição de hoje é dividida em 3 pontos importantes. O primeiro ponto vai falar sobre a diaconia de Jesus. O segundo ponto vai falar sobre a instituição dos diáconos. O terceiro e último ponto fala sobre o perfil e a função do diácono. Indo aqui para a introdução da lição, nós temos o seguinte: no primeiro século da era cristã, a igreja cresceu sob o avivamento do Espírito e expandiu-se pelo mundo. Na mesma medida em que cresceu, surgiram também problemas na esfera social, demandando urgentes providências. Por uma sábia e unânime decisão em assembleia, a igreja de Jerusalém escolheu 7 homens de moral libado, cheio do Espírito Santo, para administrar esse importante negócio. Atos 6:3 que diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Nesta lição, estudaremos esse importante ministério de serviço que, por causa de uma crise ética na igreja, levou os apóstolos a proporem medidas que serviriam de base para instituir a função diaconal. Esta, até hoje, faz parte do ministério ordenado pelas igrejas cristãs. Se nós formos aqui analisar, dentro da introdução de hoje, a palavra serviço, ela é uma ordenança do Senhor Jesus. Em Marcos, no capítulo de número 12, versículo 30 e 31, nós temos o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que o mandamento de amar ao próximo. Isso é que prefigura o ministério diaconal. A palavra-chave dessa lição de hoje é serviço, é servir. O ministério diácono envolve serviço voluntário ao próximo. É o maior símbolo de amor que denota a instituição dos diáconos lá em Atos, no capítulo de número 6. Como diz aqui dentro da introdução da lição, no primeiro século da igreja cristã, a igreja cresceu, mas ao mesmo tempo em que a igreja crescia, surgiram também os problemas em muitas esferas e principalmente na esfera social. E houve a necessidade da instituição dos diáconos.
Vemos isso aqui em Atos 6:3, que diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para poder ser constituído sobre esse importante negócio. Temos aqui dentro do primeiro ponto a diaconia de Jesus Cristo, falando sobre o significado do termo, o que significa ministério ou serviço. Dando a entender que Jesus aqui ele foi o servo por excelência e ele assumiu todas as posições ministeriais, começando por apóstolo. Ele foi apóstolo da nossa confissão, ele foi profeta, ele foi evangelista, ele foi pastor, mas principalmente ele foi diácono por excelência. Nós temos aqui em Mateus 20:28 que diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar vida em resgate de muitos. Paulo também afirma que Jesus ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de ser, fazendo-se semelhante aos homens, tomando aqui uma posição de humildade, que segundo a Bíblia de Estudo, palavra-chave, a expressão tomando a forma de servo denota o sentido de uma condição humilde. Filipenses 2:6-7, que diz: que sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Até mesmo denota um serviço escravo, como está aqui no segundo parágrafo. Jesus deu o exemplo lavando os pés dos discípulos, que era uma função que só quem fazia era os escravos, mas ele deu o exemplo. João 13:4-5 diz: levantou-se da ceia, tomou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se, depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. Que exemplo maravilhoso. Indo para o último parágrafo, o discípulo é um serviçal, não pode ser maior do que o seu Senhor e nem querer uma posição de destaque, como era o caso aqui de Tiago e João, que pediram ao Senhor lugar de destaque à direita e à esquerda de Jesus. Não entenderam que a mensagem de Jesus não se tratava de uma posição de destaque e de hierarquia de poder temporário para a sua igreja, mas de serviço, conforme demonstra sua resposta a eles, que disse: entre vós não será assim, antes qualquer que dentre vós quiser ser grande será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Meus queridos irmãos, o que nós podemos aprender aqui dentro do primeiro ponto em relação à diaconia de Jesus? O significado da palavra diácono significa serviço. O ministério diaconal ele envolve servir. Jesus ele foi o maior exemplo em todos os aspectos em sua vida ministerial. Ele foi o apóstolo, ele foi profeta, ele foi evangelista, ele foi pastor, mas acima de tudo, ele foi diácono por excelência. Jesus ele se despojou temporariamente da sua glória, como nós vemos em Filipenses 2:6-11. O texto é claro quando diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Coisa maravilhosa, tomar aí o exemplo de Cristo como servo humilde, não tendo por usurpação ser igual a Deus, tomando a forma de servo. O que é que isso significa dizer? Significa dizer que ele aparece em uma situação humilde, desprezível, até mesmo na semelhança de um escravo, lavando os pés de si. Esse é o ministério exemplar que Cristo nos ensinou. Mesmo sendo ele o mestre, ele deu o exemplo e fez um serviço que era somente aos escravos. O discípulo, muitas vezes, meus irmãos, e os servos, eles querem uma posição de destaque, como aconteceu aqui em Marcos 10, do 35 ao 37. Pedro e João queriam estar uma à direita e outra à esquerda, ao lado de Jesus. Eles não entendiam que não se tratava de uma implantação de reino terreno, mas de serviço, conforme demonstra sua resposta lá em Marcos, no capítulo de número 10, e o versículo 42 ao 45, Jesus disse assim: mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipes da gente deles e se assenhoram deles, os seus grandes usam de autoridade sobre eles, mas entre vós, aleluia, não será assim.
Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem, aleluia, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos agora para o segundo ponto da lição. A função de diácono. Vai dizer que a palavra é do grego, diáconos, e tem como significado aquele que presta trabalho voluntário. Mas aqui na frente, no finalzinho, nós temos aqui outra palavra grega relacionada ao diácono, que é doulos. Esta refere-se a um servo ou a um escravo. Veja aqui em Mateus 13, 27 e 28, que diz: e aos servos do pai de família, indo ter com ele, disse-lhe: Senhor, não semeaste tu o teu campo boa semente, por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? O ministério diaconal envolve serviço, servo ou assistente para alguém. No segundo parágrafo, a origem do diácono, lá que como surgiu o diaconato, como surgiu a necessidade de instituir essa função ministerial de diácono, e surgiu de três coisas básicas. Primeiro foi uma bênção, depois veio um problema e depois veio uma reivindicação. Mas nós podemos analisar aqui dentro de Atos 6 e 1, ora, naqueles dias acrescentou o número dos discípulos, ou seja, a bênção está aqui. Foi muitas vidas se convertendo. Aí depois veio o problema, que foi as demandas e as necessidades sociais. Aí depois disso houve uma murmuração. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. E aqui no terceiro parágrafo, a escolha dos diáconos, o Atos 6, 2 a 7 diz: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando-lhe, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Meus amados, de acordo com a lição, a instituição dos diáconos, aqui no segundo ponto, nós podemos aprender em relação ao conceito dessa função. A palavra diácono refere-se àquele que presta trabalho voluntário. A ideia que predomina aqui é a do serviço voluntário prestado pelo ministro, servo de Deus ou assistente. No entanto, como surgiu a necessidade do diaconato com a sua origem? A partir de três coisas. Primeiro, a bênção. Segundo, o problema. E terceiro, a reivindicação. O que foi a bênção? A bênção foi o crescimento extraordinário dos que criam em Jesus, aceitando-o como Salvador. Cada dia crescia e desenvolvia a igreja. E aí então veio o problema, que foi causado pela situação social de muitos que aceitavam a fé, especialmente envolvendo viúvas dos gregos ou gentios, que foi uma murmuração e a reclamação dessas viúvas que se julgavam discriminadas pelos líderes da igreja em relação ao atendimento de suas necessidades básicas. E qual foi a solução? Eles resolveram escolher 7 homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, os quais constituíram sobre aquele importante negócio, que não foi qualquer homem, foi homem de boa reputação. Apesar de que naquela época, na igreja primitiva, o serviço original do diácono, ele era exclusivamente voltado à questão da assistência social, diferente de hoje, nós vamos ver aqui no último ponto da lição. O perfil e a função do diácono. Primeiro parágrafo, qualificação dos diáconos. Segundo parágrafo, nós temos aqui a função dos diáconos, em Atos, no capítulo 6. E terceiro e último parágrafo, a função dos diáconos no dia de hoje. Então, as qualificações dos diáconos, descritas no livro de Atos, a primeira carta a Timóteo revela que em nada ele se difere da atribuição étnica exigida para os bispos. Primeiramente, nós temos caráter moral, 1 Timóteo 3 e 8, que diz: a mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de
torpe ganância. E nós temos também aqui a questão do caráter espiritual. 1 Timóteo 3, versículo 9 e 10, que diz: guardando o mistério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiramente provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Por último, nós temos aqui mais um requisito na questão do caráter familiar. O segundo parágrafo vai tratar da função dos diáconos lá em Atos, naquela época, e o terceiro, a função dos diáconos hoje. Os diáconos não podiam permitir que houvesse injustiça de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diácono era fundamentalmente de caráter social. Finalizando aqui, terceiro e último, a função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações dos seus pastores em atividades ligadas à visita dos enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, como a de distribuir os elementos da ceia do Senhor, recolher as contribuições para a manutenção da igreja local, dízimos e ofertas, e auxiliar na ordem e na segurança da liturgia do culto, bem como de outras tarefas já mencionadas. Meus amados, o que nós podemos aprender aqui dentro do terceiro e último ponto, falando sobre o perfil e a qualificação e a função dos diáconos. Em 1 Timóteo 3, do 8 a 13, que é o textual da lição, o texto inicia dizendo o seguinte: da mesma sorte os diáconos. O que é que isso indica? Que a recomendação feita aos diáconos é a mesma recomendação feita aos presbíteros e bispos em relação às suas qualificações, que são em 3 aspectos importantes da vida. O primeiro aspecto é o aspecto moral, o segundo aspecto é o aspecto espiritual, o terceiro é o aspecto familiar. Dentro do que diz respeito ao caráter moral, nós vemos aqui pelo menos 3 recomendações importantes. A primeira, seja honesto. Isso significa que deve ser uma pessoa honesta, digno, correto, íntegro, que corresponde à boa reputação indispensável para aquele que é indicado para o diaconato. Meus amados, nas igrejas de hoje, os diáconos recolhem os dízimos e as ofertas, e alguns deles são tesoureiros. E se for desonesto, pode até cair no laço do diabo de roubar até os dízimos da igreja. Já aconteceu isso em várias ocasiões. Por isso que ele precisa ser honesto. Segundo, não de língua dobre. Isso significa que o diácono não pode ser de 2 palavras ou de 2 caras. Tem que ser uma pessoa com uma palavra só. Jesus diz que o nosso falar deve ser sim, sim ou não, não. Mateus capítulo 7, versículo 37. Meus amados, o único animal que tem uma língua dobrada, dupla, é a serpente. Então, prefigura uma pessoa que não tem controle na língua, que não pode ver uma coisa que sai comentando. O diácono tem que ser sigiloso, principalmente em relação às ofertas da igreja. Terceiro, não dado a muito vinho. No tempo de Jesus, meus amados, o vinho era uma bebida familiar. Havia 2 tipos de vinho, fermentado e não fermentado, que era o suco de uva, que foi o que Jesus tomou na instituição da ceia. Nós precisamos ter cuidado, porque a Bíblia diz lá em Salmo 42:7 que um abismo vai puxando o outro abismo. Quarto, não cobiçoso de torpe ganância. O diácono não deve ser cobiçoso, ganancioso, avarento, havido por dinheiro ou qualquer outro tipo de vantagem ou lucro pessoal na obra do Senhor, ou até mesmo na sua própria vida pessoal. Muitos têm se afundado moralmente por causa da desonestidade, que resulta da ganância por riqueza. A Bíblia não diz claramente lá em 1 Timóteo 6:10 que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça muitos já se passaram a si mesmo contraditores. Nós precisamos fugir disso. O homem de Deus precisa ter esse cuidado. E em relação à vida espiritual, envolve 2 coisas. Primeiro, como diz aqui o texto, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. O que isso significa dizer? Ter a plena convicção de quem é e de quem crê, que é no verdadeiro evangelho. Ter consciência de que não é um serviçal qualquer, mas é um servo de Deus que serve a Deus e à igreja. Ele deve ter convicção do chamado e ter bom testemunho dos que estão de fora. Segundo lugar, em relação ao caráter espiritual, que seja primeiramente provado. Só deve ser indicado para ser diácono pessoas que sejam avaliadas pelo ministério ou pela liderança. Depois de serem avaliados, aí sim, eles vão servir se eles forem irrepreensíveis. Então, essa recomendação demonstra também a responsabilidade de um líder,
que vai indicar um crente para o diaconato. Ele não vai fazer um trabalho qualquer, mas o importante negócio, como está lá em Atos 3:6, ele deve ser irrepreensível, que quer dizer íntegro e fiel. E aí vem a questão do caráter familiar, que envolve também duas coisas. Primeiro, ele tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser bigâmio, tem que ser fiel à sua esposa. É uma pessoa honesta e fiel, tanto à sua esposa, como à sua família, como à sua própria igreja, como a responsabilidade que recai sobre os seus ombros, como ao seu pastor presidente que lhe confiou e diante da sociedade que sabe que ele tem essa importante função. Além de tudo isso, meus irmãos, ele precisa governar bem a sua casa, porque o zelo do diácono para com a família, meu irmão, revelará como ele é cuidadoso com a casa de Deus, porque quando ele governa bem sua casa, ele zela pelos seus filhos, que é a sua primeira igreja, ele certamente vai ter um bom desenvolvimento a respeito ao governo da casa de Deus. Outra coisa interessante, meus amados irmãos, ainda dentro do terceiro e último ponto, é a questão da função dos diáconos aqui em Atos capítulo 6. A igreja primitiva era totalmente voltada ao caráter social, mas nos dias que nós vivemos hoje, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através da orientação do seu pastor, que envolve muitas coisas, como por exemplo, auxiliar nas visitas aos enfermos e os necessitados, auxiliar nas visitas dos desviados e dos novos convertidos, servir na distribuição do pão e do vinho na Santa Ceia do Senhor, recolher as contribuições, dízimos e ofertas para a obra de Deus. É por isso que ele tem que ser uma pessoa honesta. Tem a função de auxiliar na boa ordem do culto, auxiliar na segurança do templo durante as reuniões, servir até mesmo como zelador da igreja quando houver uma necessidade e tantas outras tarefas para as quais foram designados. Então, essa é uma função importante do diácono. O diácono pode sentar no púlpito da igreja? Pode, desde que não comprometa o seu desempenho na nave do templo. Primeiramente, ele tem que ver aquilo que ele precisa fazer. Caso ele seja convocado pelo pastor para estar no púlpito da igreja, para estar ao lado do pastor, para dirigir um culto, para algo específico, ele pode muito bem sentar no púlpito da igreja, mas não é a função principal dele. Caso ele não tenha nada lá em cima, não seja convocado pelo pastor, não vá dirigir nenhum culto, não vá pregar, não vá ensinar, então ele vai ficar na retaguarda, na nave, auxiliando a igreja e o pastor naquilo que ele é designado. Meus amados irmãos, eu quis falar agora aqui em relação às mulheres. No versículo 11, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Não é diferente. Da mesma sorte as mulheres. As mesmas qualificações para os obreiros, também para as mulheres, em relação ao desempenho da obra de Deus. Pois o apóstolo diz, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Olha como diz aqui, ó. Versículo 11, da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Então aqui ele dá o destaque para a questão das mulheres, destacando aqui essas qualificações, que são 4 qualificações aqui em relação à diaconisa. Primeiro, honesta. Segundo, não maldizente. Terceira, sóbrio. E quarto, fiéis em tudo. Então a mulher que desempenha também a função na casa de Deus deve ter essas qualificações. Vamos agora para a conclusão da lição. O diaconato foi instituído pelo apóstolo de Cristo quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem a igreja e a Deus em trabalho diferente, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois o sentido lato, todos somos diáconos da igreja de Deus. Meus queridos irmãos, chegamos aqui no finalzinho de mais uma lição. Espero que você tenha sido edificado com essa lição de hoje, falando sobre o diaconato. Se você não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva no canal para que você não perca nossos conteúdos. Toda semana nós temos vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que você está sendo edificado com essas lições abençoadas, tá certo? Então não deixe de deixar o seu joinha, seu like, seu curtir, seu gostei e se inscrever no canal e ativar o sininho. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.